Caros irmãos, olá, que a graça e a paz de Jesus sejam abundantes na tua vida, no teu lar, na tua família, na tua alma. É noite de quarta-feira, eu quero orar com você e também propor a você uma reflexão na palavra de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, glorificamos e honramos o teu nome, Senhor. A nossa oração é uma expressão de louvor, uma expressão de reconhecimento da tua grandeza, do teu amor, da tua bondade sobre as nossas vidas, da tua majestade. Por isso, Pai, a nossa oração diz que louvado e engrandecido seja o teu nome. Também, Senhor, a nossa oração é um momento de colocarmos diante do Senhor a nossa gratidão, de dizermos muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que tem nos alcançado, que vem da tua mão poderosa, que vem da tua graça. Nós não podemos nos cansar de te agradecer, Pai. E muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo sustento de cada dia. Muito obrigado por podermos nos reunir assim e termos o nosso momento de oração, de reflexão na tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nesse tempo de afastamento, nesse tempo em que estamos impedidos de estarmos juntos, o Senhor nos dá essa oportunidade. Te agradecemos pelos irmãos, pela Igreja de Jesus, te agradecemos pela família, te agradecemos pelos queridos que o Senhor nos deu para compartilharmos a vida. Pai, nós suplicamos por estes nossos irmãos. Nós pedimos que a tua mão poderosa os acompanhe, os guarde, os ampare, e que nesse tempo, ó Deus, haja no nosso coração, na nossa alma, Pai, esta certeza de que temos no Senhor a nossa grande segurança, a nossa grande fonte de consolo, de paz, de força para enfrentarmos esses dias sombrios, esses dias que suscitam, Senhor Deus, morte. E nós te pedimos, Pai, a tua boa mão sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo juntos, que seja um tempo de aprendizado, de crescimento, que realmente, ó Pai, o que fizermos aqui acrescente às nossas vidas, acrescente ao nosso conhecimento da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. A nossa oração é no nome santo do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu gostaria de propor para você, a partir de hoje, para as próximas quartas-feiras, esse tema paixão pela vida. A Bíblia nos diz assim lá em João, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos sombrios que vivemos, tempos de morte, ontem recebemos a notícia da morte de um parente, de um familiar, de uma pessoa muito próxima a nós, uma pessoa da nossa igreja, e eu gostaria de pedir oração por essa família, um filho, uma mãe, que estão agora sem o seu esposo e o seu pai, e a família que perde um ente querido. Então eu peço a você que ore. Nesse tempo sombrio que vivemos, nesse tempo em que a morte está muito presente, está próxima, as notícias todos os dias são de números de pessoas que morrem,
em função da pandemia que vivemos já há um ano, eu pensei em mudar o assunto, em falar de vida, dessa vida abundante que Jesus nos dá. Eu sempre procuro traduzir isso para nós, e eu estava pensando, puxa, como eu poderia falar disso para os irmãos da igreja de uma forma simples, de uma forma clara, objetiva, rápida. Os vídeos precisam ser rápidos, precisam ser mais curtos. Não há disposição, muita disposição de ficar assistindo vídeos longos de alguém falando e falando, proseando. Então, e eu estava pensando nisso quando me veio à mão um material fantástico. Esse livrinho do pastor Marcelo Gomes. Pastor Marcelo Gomes, pastor presbiteriano, foi pastor durante 8 ou 10 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, uma das maiores igrejas da cidade. Pastor Marcelo Gomes, ele é professor, ele também é psicanalista, ele é o meu mentor na formação em psicanálise. Temos nos encontrado semanalmente. Eu gostaria que os irmãos orassem por ele, orassem por sua saúde. E ele escreve muito bem, uma mente privilegiada, e ele fez uma tradução do que é a vida abundante que Jesus nos oferece, para a qual nós temos que olhar nesse livrinho. Um livrinho muito didático, muito bem escrito, e eu gostaria de propor para você uma leitura desse texto nas próximas quartas-feiras. Paixão pela vida. Nesse texto, nós vamos perceber que ele vai caracterizando a vida abundante que Jesus nos oferece a partir de algumas paixões que fazem parte da nossa vida, que devem ser despertadas dentro de nós, para as quais nós precisamos olhar para que vivamos de fato a vida abundante que Jesus nos oferece. Jesus, como nós vemos lá no texto de 1 Pedro, Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades. O nosso exercício é lançar mão desses recursos que a graça de Deus disponibilizada para nós nos oferece, lançarmos mão disso para vivermos a vida abundante. Então o pastor Marcelo vai apresentando a vida através das paixões para as quais nós devemos dar atenção. Então ele nos diz que é importante nos apaixonarmos pela renovação. É importante nós buscarmos o conhecimento. É importante nós darmos atenção e sermos apaixonados pela família. É importante que para que vivamos a nossa vida abundante, a vida abundante que Jesus nos oferece, nós atentarmos para a sensibilidade, nós atentarmos para a simplicidade. É importante que nós conheçamos bem a paz que Jesus nos oferece, que nós tenhamos uma paixão muito grande por essa paz, que nós busquemos a paz, que no que depender de nós construamos a paz. É importante sermos apaixonados pela justiça, é importante sermos apaixonados pela solidariedade, pela fraternidade. É importante nós sermos apaixonados pela liberdade, sabermos como viver, como experimentar, como desfrutar da liberdade e oferecermos também liberdade ao nosso próximo. Nós precisamos ter uma paixão muito grande pela alegria, pelo contentamento, pelo estar bem hoje, no presente. Também é importante atentarmos pela importância do trabalho, sermos apaixonados pelo trabalho, queremos ser produtivos, deixar um legado através da nossa atividade, através do nosso trabalho. É importante darmos atenção à excelência, fazermos o que nós podemos fazer o mais bem feito possível. É importante darmos
atenção à solitude. Aquele momento sozinho que você realmente precisa. Não solidão, mas solitude. É importante sermos apaixonados pelo futuro. É importante sermos apaixonados pelas pessoas. Olharmos para as pessoas como seres criados à imagem e semelhança de Deus sempre. E é importantíssimo nós sermos apaixonados e amarmos com toda a nossa paixão, com todo o nosso ser, com todo o nosso interior a Deus. Então, eu gostaria de fazer esse trabalho com você nas próximas quartas-feiras. Darmos atenção a esse tema importante, a paixão pela vida. E nessa noite eu gostaria de fazer a leitura com você do prefácio, da apresentação desse livro, onde o pastor Marcelo expõe os dois conceitos com os quais ele vai trabalhar no livro: paixão e vida. Paixão, palavra forte. Os dicionários lhe dão várias definições: sentimento, entusiasmo, predileção ou amor tão intensos que ofuscam a razão. Impressão viva, grande inclinação ou predileção. Afeto violento, amor ardente, sofrimento ou martírio infligidos. Como na vida de Jesus, nós falamos da paixão de Jesus. Eu diria que paixão é o estado em que o ser está totalmente entregue em favor do que ama. Estar apaixonado é estar plenamente aberto para o amor, sem defesas ou resguardos. E a outra palavra, então, é vida. Outra palavra forte. Os dicionários lhe dão definições variadas, das biológicas às filosóficas. Vida, para mim, é existência ativa, compartilhada, seja a nossa, seres humanos, seja de todos os demais seres da criação. Viver é participar do mundo de Deus, influenciando e sendo influenciado de algum modo por tudo o que está à nossa volta. Viver é desfrutar da vida de Deus, do jeito que Ele fez. Paixão pela vida significa entrega total à vida, como existência ativa, como existência compartilhada. E onde? Nesse mundo de Deus, nesse mundo que Deus fez. Paixão pela vida significa amor sem reservas, amarras ou ressentimentos, pelo privilégio de fazer parte desse palco histórico e desafiador, para o qual Deus nos convida, para o qual Deus nos chama. Deus nos chama para viver vida e viver a vida em abundância. Significa, então, desfrutar com alegria e sofrer com coragem os altos e baixos da nossa experiência humana, mas na certeza de que podemos crescer e amadurecer. Paixão pela vida significa felicidade. O texto, então, que nós temos é um convite a nos apaixonarmos pela vida. E também um esforço para ajudar pessoas nesse propósito, principalmente nesse tempo que vivemos, em que a morte é tão ameaçadora, é tão presente. A paixão pela vida não é apenas um sentimento, mas uma descoberta e uma decisão. Eu penso que o pastor Marcelo usa o termo paixão pela força, pela evidência que ele tem. Talvez pudéssemos pensar também em amor pela vida. Amar, de fato, a vida que Deus nos deu e procurar, com todas as nossas forças, vivê-la
como ele propõe. Então, a paixão pela vida não é apenas um sentimento, mas uma descoberta e uma decisão. Por isso digo amor. Passa pela compreensão da vida e suas implicações. Inclui paixão pelos espaços e experiências vitais, sem as quais viver não é mais do que sobreviver. Sem todas estas coisas aqui, ó, sem Deus, sem pessoas, sem futuro, solitude, excelência, trabalho, alegria, liberdade, solidariedade, justiça, paz, simplicidade, sensibilidade, família, conhecimento, renovação, não há vida. Há simplesmente um sobreviver. Então o pastor Marcelo diz assim: espero que desfrute a leitura, que minhas palavras também ganhem vida em seu coração. Não por serem minhas, mas por estarem a serviço da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esta, sim, tem vida ativa e compartilhada no mundo, influenciando todos os que a recebem, e especialmente nela creem. E esses receberão a vida eterna. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida abundante. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor inspira os homens, o Senhor ilumina os homens para exporem com maestria os significados, as reflexões que o Senhor quer que tenhamos para que vivamos com mais intensidade, com mais plenitude a vida abundante que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, a nossa reflexão. E que nesse tempo sombrio que vivemos, Senhor, a nossa atenção seja maior para esse presente tão valioso que o Senhor nos deu, a nossa vida. E mais ainda, a vida abundante que Jesus tem para nós. Dá-nos uma noite na Tua presença, guardados e amparados. Dá-nos o sono do justo e a certeza de que podemos deitar em paz e dormirmos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Cuida, Senhor Deus, dos corações enlutados dos nossos irmãos. Que, apesar da tristeza, do sofrimento, ainda assim, ó Deus, seja um momento oportuno para essa reflexão do valor da vida, do que é a vida abundante que Jesus tem para nós. Em nome dele que oramos, o nosso Senhor e Salvador, o Cristo ressurreto, que vive e reina para sempre. Amém. Uma noite muito abençoada a você. Fica na paz do Senhor Jesus.